Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas ser a irmã mais velha pode moldar profundamente quem você se tornou. No consultório, isso aparece com uma frequência muito grande. Mulheres que chegam cansadas, sobrecarregadas, com aquela sensação que precisam sempre dar conta de tudo, sabe? E quando a gente vai olhando com mais cuidado, com mais profundidade, existe um ponto muito em comum nessas mulheres. Elas aprenderam a ser fortes muito cedo. E muitas vezes essa força começou lá na infância, quando ser a irmã mais velha não era só uma posição na família, mas um papel emocional. Se você caiu aqui nesse vídeo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Isabela Caroline, psicóloga clínica, e aqui nesse canal a gente conversa sobre saúde emocional de um jeito possível, humano, profundo, sem aplicar fórmulas mágicas, sem ficar romantizando o sofrimento. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir. Agora, voltando ao que eu estava te contando, eu me lembro de uma pessoa que ela dizia assim, olha, eu não posso errar. Eu preciso ser o exemplo da minha família. E essa pessoa falava isso com uma naturalidade tão grande, como se fosse apenas uma característica comum dela, da sua identidade. Mas quando ela foi falando um pouquinho mais, aprofundando esse assunto, ficou muito claro que desde pequena ela sentia que precisava sempre proteger o outro, ajudar, a ser organizada. Ela percebia o cansaço dos pais, as dificuldades que tinham ali na casa, e aí, de certa forma, ela foi se ajustando a isso para poder dar um suporte. Não porque os pais dela pediram isso explicitamente, mas porque ela sentiu que precisava ser esse suporte. E isso é muito comum em pessoas que são irmãs mais velhas, ou talvez que também são filhas únicas, né? Aprende desde cedo a observar o ambiente, a antecipar os problemas, a se responsabilizar emocionalmente pelas situações. Na psicologia, a gente entende que a família é o primeiro sistema emocional que habitamos. É dentro desse sistema que cada pessoa vai ocupar um lugar. Algumas pesquisas da psicologia do desenvolvimento e também da teoria sistêmica familiar vão mostrar que crianças que assumem responsabilidades emocionais precoces, elas tendem a desenvolver uma hiperresponsabilidade muito grande, um alto nível de vigilância emocional. Essas crianças também na vida adulta, elas vão ter dificuldade de acessar o próprio autocuidado na sua vida. Alguns autores, como por exemplo o Ivan Nagy, ele estudou sobre a lealdade invisível na família. Você já ouviu falar sobre isso? Ele fala muito sobre como essas responsabilidades que não são ditas criam vínculos de obrigação emocional que são extremamente difíceis de romper. Inclusive, esse tema lealdade invisível na família é um assunto muito bacana para a gente poder conversar por aqui. Se você gostaria de ver esse conteúdo aqui nesse canal, me conta aqui nos comentários, que aí eu vou trazer para vocês aprofundando um pouco mais sobre esse tema, tá bom? A irmã mais velha, muitas vezes vai ocupar um lugar de apoio emocional. Ela vai virar o exemplo, a ajuda, o braço direito ali dos pais. Às vezes ela vai ser basicamente uma pequena adulta. O problema não é ajudar. Eu não estou falando aqui que ajudar desde criança é um problema. O problema é quando a ajuda vai virar uma identidade. Quando a criança começa a entender, mesmo sem palavras, que ela não pode dar nenhum tipo de trabalho, que ela precisa ser forte o tempo inteiro, que ela precisa cuidar antes de ser cuidada. E isso vai sendo internalizado e é levado para a vida adulta. E aí, na vida adulta, sabe como que isso vai aparecer? Vai aparecer assim, olha,
dificuldade de pedir ajuda, aquela sensação constante de ser responsável pela vida do outro, sabe? Uma culpa muito grande ao descansar, um medo de decepcionar as pessoas ali que fazem parte daquele contexto familiar, principalmente os genitores. São pessoas que sustentam muito, mas raramente se sentem sustentadas, porque aprenderam que ser amada estava ligada ao quanto davam conta. E sabe qual que é o custo invisível de ser a irmã mais velha? Por muitas vezes, esse custo vai ser uma solidão silenciosa. Você é a pessoa que todo mundo procura, mas não sabe muito bem para quem ir quando você cansa, quando você precisa de ajuda. Você é forte, você é responsável, você é uma mulher madura, mas carrega um cansaço que não tem nome e ele não some também. Muitas vezes você não se permite falhar, você não se permite descansar. E quando tenta fazer isso, se sente tão culpada. Eu não posso parar, né? Porque lá atrás, na sua infância, ser necessária virou sinônimo de segurança. Gente, e sinceramente, estudando sobre esse tema para trazer aqui para vocês, eu me identifiquei muito com tudo que eu estou trazendo. Precisei de trabalhar muito isso na minha vida emocional, porque eu sou a irmã mais velha. E eu entendo como que isso realmente permeia muito esse contexto, né? Mas enfim, além da psicoterapia, que é um espaço profundo para você poder conseguir reorganizar tudo isso que eu trouxe, existem pequenas mudanças internas também que já vão começar a te ajudar a sair desse lugar que você está nesse momento. A primeira mudança que você pode fazer é aprender a nomear o seu papel nesse contexto familiar. Quando você entende que esse papel não é a sua identidade, é um papel que você aprendeu, é um papel que você precisa ter, algo já começa a se soltar. E a sua percepção quanto a isso muda, diferencia. A segunda é praticar pequenos pedidos, né? O que é isso? Se permitir ser ajudada aos poucos. Não é pedir grandes coisas para as pessoas que estão ao seu redor. Na verdade, pedir o mínimo. É permitir que alguém faça alguma coisa por você, sem você corrigir e sem pegar essa tarefa de volta. Deixa a pessoa fazer alguma coisa por você. Deixa as pessoas que você ama também cuidarem de você. A terceira é diferenciar valor de utilidade. Você não vale pelo que você resolve. Você vale por quem você é. E isso precisa ser repetido várias vezes. Porque quando você aprendeu que você vale pelo que você faz, isso foi repetido para você várias vezes. Então, você tem que repetir para você várias vezes que você vale por quem você é, tá bem? Quarto, é treinar o seu descanso sem ficar se justificando. Então, tirar um tempo de descanso sem ficar se explicando muito, mesmo quando você não sentir que mereça, e sem ter que pagar esse descanso depois também, viu? No começo você vai sentir um pouco de culpa, um desconforto, mas a culpa não significa que você está fazendo errado, tá bom? É sinal de que tem alguma coisa mudando aí dentro. E reconhecer esse padrão, né, tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, reconhecer tudo isso não é culpar a sua família, tá bom? É compreender a sua história. É poder dizer, olha, eu fiz o que era possível com os recursos que eu tinha e com o que eu pensava que era certo naquele momento para mim. Mas hoje, talvez você também não precise mais ocupar esse lugar o tempo todo, porque também ocupar esse lugar é extremamente cansativo. Então, você pode se permitir ser cuidada, você pode pedir ajuda, você pode descansar, sabe? Ser forte não precisa mais ser um lugar solitário, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, talvez exista uma história emocional aí que merece um pouquinho de atenção. E a psicoterapia é um espaço justamente para isso, para você poder olhar com carinho para o que você precisou ser e para quem você pode se permitir ser a partir de agora. Então, se você deseja ser a minha paciente, entre em contato comigo através do link na descrição que eu vou deixar aqui, porque vai ser um prazer muito grande poder te atender. E eu quero te agradecer por poder ficar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!